Olá, tudo bem? Pessoal, a discriminação, que eu quero falar hoje um pouco sobre discriminação. A discriminação ou racial, ou a discriminação de gêneros, ou a discriminação de outros sentidos, porque a discriminação do nordestino, aqui no Brasil nós temos, há várias discriminações mundial, mas aqui em nosso país existe a discriminação de pessoas que é de outro estado. Por exemplo, o que é nordestino, eu já andei por alguns estados do Brasil e eu sou nordestino e já vi pessoas de outros estados criticar o nordestino, falar comigo mesmo que sou nordestino, e criticar e falar mal dos nordestinos. E aí, isso a gente percebe que existe uma discriminação muito grande entre um povo de uma nação que deveria honrar, ser patriota de verdade. Eu acho que o patriotismo não é discriminar o seu irmão do seu país, desfazer porque ele escolheu uma religião, ou ele escolheu acreditar em alguma coisa, ou ele escolheu um partido político, ou ele, sabe, ele tem alguma coisa na vida dele, e a pessoa, ele seja pobre ou negro, ou seja o que for, e a pessoa discriminar, desfazer daquela pessoa, achar que aquela pessoa não é nada. Eu acho isso muito ridículo, isso aí. Eu acho isso uma coisa muito feia. Eu aprendi desde pequeno a respeitar as pessoas, a considerar as pessoas, tratar bem a todo mundo. Desde eu pequeno, quando eu era criança, minha mãe, meus pais já ensinavam isso. A gente trata bem os idosos, trata bem, seja ele que seja, tratar bem, com consideração. Mas a discriminação é essa coisa que existe há muito tempo. Desde séculos passados já existe. Uma pessoa que ele tem um status financeiro alto, ele não gosta muito de ter amizade com o pobre, porque acha que o pobre é uma miséria, o pobre traz atrasa a vida dele, a pobreza é uma maldição. É isso que os super ricos acham. O super rico não quer amizade com o pobre porque acha que vai atrasar a vida dele. E isso existe, pessoal, existe, a gente percebe. Até quando você entra em uma loja, se você estiver bem vestido com roupa de marca, você é bem recebido, é bem atendido na loja. Faça um teste, você vai comprar um carro, você vai comprar um móvel, você vai comprar alguma coisa, se você não estiver bem vestido, os vendedores, as pessoas ali não te tratam muito bem, não te recebem muito bem, discrimina pelas aparências, até a aparência da pessoa. Então a gente vê muito isso acontecer, né? E desde quando eu era jovenzinho, eu vi as pessoas, até as jovens naquela época, do meu tempo, um rapaz que não tinha condição financeira, era mal vestido. As moças jovens olhavam logo para os pés dele, que tipo de sapato ele estava calçado. E quando o rapazinho se aproximava daquela jovem, elas falavam umas com as outras que aquilo era um coitado, era um pé rapado. Até falava assim, fulano tá com namoro com um pé rapado, eu quero saber desse pé rapado. Aí eu não entendi o que ele queria dizer pé rapado. Mas depois eu vou entender, depois comecei a estudar, eu passei a entender essa frase, essa palavra pé rapado. Porque desde o século passado existia aquele povo rico, que eram os ricos, eram os tribunos daquela época,
Os transportes que eles andavam eram de carruagem, aquelas charretes de luxo. E os ricos iam para a igreja, iam para os comércios, iam para as lojas, iam para o centro da cidade, naquelas carruagens, naquelas charretes de luxo, né? E as madames e aqueles senhores, eles iam bem vestidos, de ternos, e sapato bom naquela época, que era daquele tempo, né? Ia para a igreja, para os comércios, e eles iam bem vestidos, bem zelados. Então as pessoas olhavam e respeitavam, sabiam que ali eram os tribunos, eram os donos, os fazendeiros, né? Eram as pessoas de condição. Mas aqueles coitados que era pobre, que trabalhava na roça, no campo, não tinha condição de comprar um sapato. Às vezes, quando calçava um sapato, era com muita dificuldade. E mesmo eles iam para o comércio a pés, porque não tinham transporte para ir, e viajava de pés. Ia para a igreja, ia para os comércios, para o centro da cidade de pés, a pés. E chegava no comércio com os pés todos melados de lama, às vezes enfrentava a chuva, a estrada de terra cheia de lama. E ali eles, para poder... E chegavam na cidade com os pés todos cheios de lama, as sandálias, aquela botina que calçava. E aí, quando chegava naqueles comércios, nas portas dos comércios já existia um objeto de metal que era colocado na calçada. Aqui a gente chama chumbado com cimento, né? A gente chama assim, chumbado com cimento. E era colocado na porta, na entrada da porta, do lado da parede da porta, aquele material de ferro, né? Tipo uma lâmina de ferro, onde vinha aquelas pessoas ali e rapava a sandália, o sapato, calçado, rapava, tirando a lama, tirando aquela lama dos pés. Alguns que iam até descalços, que não tinham a sandália, e passava os pés naquela lâmina para tirar a lama que vinha agarrado nos pés. Outros a sandália, e já existia aquelas lâminas, aqueles feitos de ferros, ali nas calçadas da igreja, nas calçadas das casas, das pessoas que tinham condição, das lojas. Então já existia isso aí. Então as pessoas passavam os pés ali para limpar os pés, raspando ali os pés, para poder tirar aquela lama, aquela sujeira, aquela terra, para poder entrar dentro daquele comércio, entrar dentro daquela igreja, entrar naquela residência, para não sujar o piso daquelas casas, daquelas lojas. Não existia isso. Então essas pessoas houve uma discriminação entre eles, porque os que eram ricos não sujavam os pés, chegavam nos comércios, na igreja, com os pés bem limpinhos, porque vinha montado naquela carruagem, montado naquela charrete de luxo, quando descia na calçada, com os pés limpinhos, entrava dentro da loja. Então, os pobres, acontecia isso. Aí é por isso que teve essa discriminação de chamar as pessoas de pé raspado. Ah, fulano de pé rapado, chamava pé rapado, né? Então, eu não quero me casar com esse pé rapado, porque já tinha aquela discriminação do pobre e do rico, né? Já havia aquela diferença, aquela separação entre o pobre e o rico. E isso vem de muitos tempos, de séculos passados, já existe isso. Então, por isso, pessoal, eu não entendi aquela frase pé rapado. Quando diz fulano é um pé rapado, é porque há séculos passados existia esse material, essa forma. E até hoje as pessoas ainda falam esta frase pé rapado. Hoje as pessoas não é mais pé rapado, todo mundo vive bem, todo mundo calça sapato, anda as cidades é tudo asfaltada, a maioria, outras calçadas com paralelepípedo, outras de pedras, e assim realmente não existe mais essa situação. Mas existe ainda aquele trabalhador da roça, que eu já vi pessoas trabalharem na roça, no tempo de chuva, pegam uma faca e uma lâmina e limpar a sandália cheia de lama, né? Aí eu fico lembrando dessa frase.
realmente que as pessoas falam, fulano é um pé rapado. Então, gente, eu acho que a gente não pode colocar na mente da gente essa situação de discriminar as pessoas, porque isso é muito triste ver uma pessoa ser discriminada. Devemos considerar todos, porque todos têm um valor especial. Todos têm um valor especial, a gente temos que tratar bem o ser humano, porque todos são seres humanos e merecem respeito, merecem atenção, merecem a consideração, não importa se ele é preto, branco, rico, pobre, ou feio ou bonito, né? Não importa se ele é um intelectual ou não, não importa se ele tem um alto nível de formação intelectual, né? Se ele é uma pessoa da roça que trabalha no campo, não importa, todos somos seres humanos e precisamos honrar e respeitar uns aos outros, assim nós iremos mostrar as nossas qualidades. Acho que as qualidades do ser humano está em ele respeitar o outro e considerar o outro, e assim é importante para cada um de nós. Eu achei por bem gravar esse pequeno vídeo hoje falando sobre essa situação, tá bom? Muito obrigado a você que acompanha meus vídeos, um grande abraço a todos que acompanham meu vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui, desejando a você saúde e paz, fique com Deus e até um próximo vídeo.